A paz do Senhor, queridos alunos. Nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como tema o cuidado com o que fala. O nome da lição, tenha cuidado com o que fala. Enfoque bíblico. Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Esse texto é de Provérbios 13, versículo 3. Em Provérbios, no capítulo 10, a leitura diária, nós vamos ler o texto bíblico, mas antes nós vamos fazer uma oração. Amém, irmãos? Feche os teus olhos aí onde você está, vamos falar com o Senhor, para que o Senhor nos dê graça, sabedoria, e que Ele venha falar conosco nesta manhã. Senhor amado, te agradecemos, louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom, é fiel, é santo, é justo. Pedimos a tua misericórdia, Senhor, sobre esta lição, que o Senhor venha nos instruir, Senhor, que a mão do Senhor seja sobre nós, que nós possamos guardar a tua palavra no coração para praticá-la, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos ler aqui no texto bíblico de Provérbios, capítulo 10, versículo de 19 a 22. Você pode ir abrindo a sua Bíblia aí para você ler comigo. Enquanto isso, nós vamos ler aqui o devocional. Às vezes, tudo o que você precisa para atravessar um trecho problemático na vida é um pouco de estímulo vindo de um amigo. É incrível como uma palavra bondosa pode mudar toda a sua perspectiva de uma situação e motivá-lo a seguir em frente. Quando os seus amigos estiverem lutando com problemas, vá até eles e encoraje-os. Deixe que saibam que você se importa com eles e pode identificar-se com o que estão passando. Embora possa não parecer, você nunca sabe o que o incrível dom da graça pode realizar através das poucas palavras e o que estas podem significar para as outras pessoas. Então, esta lição, nós vamos... que nós vemos o poder da palavra, né? Vamos para o nosso texto, então, em Provérbios 10. Diz assim, versículo 19. No mundo, no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas, por falta de senso, morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Também no versículo 31, diz assim, versículo 31 e 32 de Provérbios 10. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos, somente o mal. Então, esse texto está falando sobre palavras, sobre a língua, sobre o que nós devemos falar, porque a nossa língua tem o poder tanto para abençoar, como nós vamos ver, como para amaldiçoar, né? A língua tem um poder, né? Então, as palavras têm poder. E nós devemos saber usar a nossa língua, porque com essa língua, se a gente pode amaldiçoar, matar uma pessoa, e também pode trazer ânimo e vivificar o ânimo de uma pessoa, então nós devemos saber usar a língua, amém? Vamos lá. Em Provérbios 12, 13 a 22, vamos ler esse texto aqui. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça,
mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato, num instante, se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa é fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, amados, nós devemos usar a palavra, né, com sabedoria, pedir a Deus sabedoria e usar mesmo a língua para o bem, né, para profetizar na vida dos nossos irmãos, como eu disse, levantar o ânimo de alguém que está abatido. Como diz aqui no devocional, deixe que as pessoas saibam que você se importa, porque às vezes você tem uma palavra de ânimo e você pensa, nossa, mas não vai fazer diferença nenhuma, eu vou chegar lá, vou falar. Mas as palavras têm poder e pode levantar o ânimo de uma pessoa. Você pode, com suas palavras, reanimar a pessoa. E, né, o que acontece? A nossa língua, com a nossa língua nós podemos louvar ao Senhor, bendizer o nome dEle. Vamos aqui para a introdução. Você sabia que a língua é comparada a um pequeno fogo que pode incendiar um bosque inteiro? Em Tiago 3, 5, 6, a língua é uma pequena arma perigosa. Então, se ela é perigosa, nós devemos saber usar essa arma, né? Ninguém pega uma metralhadora e sai atirando sem saber, né? Por isso, nós devemos dominar esta arma. Muitos males e tragédias já aconteceram com pessoas que usaram inconsequentemente a sua língua. Tenha cuidado. Certo jovem procurou difamar um homem sábio, mas depois de alguns dias, após ter falado mal dele para algumas pessoas, arrependeu-se do que havia feito. Tentando reparar o seu erro, procurou o sábio e pediu-lhe perdão. Olha o que aconteceu. O sábio, sem responder, levou-o até o cume de uma montanha e pegou uma folha de papel e rasgou em pedacinhos e espalhou pelo ar. Em seguida, disse ao jovem, tente juntar os pedacinhos de papéis que foram levados pelo vento. Quando você conseguir juntá-los, volte aqui e eu te perdoarei. Mas isso é impossível, respondeu o jovem. Porém, o sábio replicou, eu posso perdoá-lo, mas o que você falou sobre mim espalhou-se como aqueles pedaços de papel. Assim como é impossível juntá-los, também será impossível consertar o que você fez. Então, aqui está dizendo assim, reflita sobre a maneira como tem usado a sua língua. Procure afastar-se das conversas enganosas. Observe o que diz o livro de Provérbios. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Então, irmãos, muitas vezes, em rodinhas de conversa, a gente vê muita fofoca, sabe? Às vezes não tem o que falar, começa a falar da vida dos outros. E nós não devemos ser assim, né? Se você não tem o que falar, fique calado. Não tem problema ficar calado. Você não tem que ter assunto o tempo todo, mas jamais trazer fofoca da vida dos outros. Às vezes você vai contar uma coisa que você às vezes nem viu, você ouviu de alguém, você não sabe a veracidade daquilo, e você começa a passar para frente e pode difamar alguém, entendeu? Então nós devemos o quê? Procurar
evitar esse tipo de conversas, né? Diz aqui Provérbios, quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Então, nós não devemos sair tagarelando só por ter conversa, só para estar sociável. Muitas vezes, a gente quer ser, quando a gente é adolescente, a gente quer estar no auge da conversa, quer estar no assunto, quer estar, ser sociável demais, sabe? E muitas vezes, não tem problema ser sociável, mas a gente tem que saber o que a gente está conversando. A gente não pode sair por aí, sair falando da vida dos outros, difamando as pessoas. Às vezes você sabe que uma colega sua não gosta de outra, começa a trazer coisas que degridem a imagem daquela pessoa, só para estar bem com a sua amiga ou com o seu amigo. Isso é coisa que o Senhor abomina. Em Provérbios, tem um versículo que fala assim, que o Senhor, Ele abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. A língua mentirosa Ele detesta. E também aquele que semeia contenda entre os irmãos, Ele muito mais que detesta, Ele abomina. Então nós devemos evitar isso, vigiar a nossa língua. Vamos lá. Precisamos aprender a guardar a língua do mal. Veja alguns dos pecados que podem ser cometidos pelo mau uso da língua. Quais são esses pecados, então? Vamos ver. Primeiro, a mentira. Depois nós vamos falar sobre a calúnia, a difamação, a murmuração. Então, são 4 pecados, né? 4 pecados que podem ser cometidos pelo mau uso da língua. A mentira. Mentir tornou-se um hábito ruim entre algumas pessoas. Uns mentem com o intuito de enganar ou tirar vantagem do seu próximo. Alguns mentem porque não têm coragem de assumir os seus atos. E outros por acharem que falar sempre a verdade machuca as pessoas. Entretanto, sabe que qualquer tipo de mentira desagrada a Deus. Provérbios 12, 22 diz isso. A mentira é um instrumento diabólico que o homem usa para a sua própria condenação. Também Provérbios, versículo 19, 21. Ananias e Safira morreram porque mentiram. O diabo é o pai da mentira. João 8, 44. Portanto, procure praticar sempre a verdade. Então, a mentira é um pecado que leva à morte. Todo pecado leva à morte espiritual. Então, e a mentira, muitas vezes, é um pecado que você, às vezes, acaba não dando relevância para esse pecado, mas ele é um pecado grave e que traz, como consequência, a morte. Nós vemos no Novo Testamento o caso de Ananias e Safira. Eles foram mortos porque mentiram, e mentiram ao Espírito Santo, né? Mentiram aos homens e ao Espírito Santo. Eles foram mortos. Então, nós devemos evitar a mentira, nós devemos vigiar a nossa boca para não mentirmos, devemos vigiar a nossa língua para não espalhar mentiras, enfim, qualquer tipo de mentira. Vamos vigiar e falar sempre a verdade, né? Porque aqui diz que o diabo é o pai da mentira. Em João 8, 44 diz isso. Então, quem profere a mentira é filho do diabo. Calúnia. Segundo pecado cometido pelo mau uso da língua é a calúnia. Calúnia é um dos males terríveis que alguém pode cometer contra o seu próximo. Você já imaginou o quanto é difícil saber que alguém fez uma declaração falsa, pondo em dúvida os seus atos e o seu caráter? Leia o que diz o livro de Provérbios sobre as pessoas que caluniam. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada. Provérbios 19, 9. Procure sempre falar de modo justo e honesto a respeito de quem quer que seja. Então, calúnia é você levantar falar mal de uma pessoa, é você dizer algo
sobre ela que desabone aquela pessoa, né? Então, alguém pode cometer com o seu próximo isso, a calúnia. Você pode falar mal da pessoa para outra, você pode trazer uma informação que às vezes é até verdade, mas você espalhar isso, né, é calúnia. Né? Você está caluniando, você está levantando, falando mal daquela pessoa para outra. Então, a falsa testemunha. Na verdade, a calúnia, ela é a falsa testemunha. É uma coisa falsa que você levanta de outra pessoa, né? Ah, mas fulano é assim, e não é. Ah, mas é uma falsa testemunha. Você vai levantar algo sobre uma pessoa que não é verdadeiro. Isso se chama calúnia e é pecado, né? Procure sempre de modo justo e honesto a respeito de quem quer que seja. Procure sempre falar de modo justo e honesto. E vamos falar sobre agora a difamação. É o terceiro pecado cometido pelo mau uso da língua. Creio que você já observou que algumas pessoas têm o prazer de sair proferindo boatos acerca de outros. Quem difama ou fala mal do seu próximo comete um crime contra a honra da pessoa. Então, além de ser pecado, é crime contra a honra. A difamação provoca contendas e separa amigos íntimos. Provérbios 16, 29. Por isso, afaste-se daqueles que denigrem a imagem dos outros. Sabe, agora a difamação é diferente aqui da calúnia, porque a calúnia são falsos fatos, falsos boatos que levanta sobre alguém. A difamação já são boatos que às vezes são verdadeiros, porém não precisa ser trazido, né, não precisa ser contado para as outras pessoas. Por exemplo, você sabe que, deixa eu ver aqui, enfim, você fica sabendo alguma coisa sobre alguém, sobre uma amiga sua, que às vezes ela está doente, ou às vezes, nem assim que ela está doente, mas às vezes algum problema que ela teve e que ela não quer que seja revelado. Aí você, chega com o colega, você sabia que fulana está assim? Você sabia que fulana traiu o namorado? Essas coisas, né? Pode ser verdade, mas a gente não tem que sair espalhando, difamando. O que é difamando? Trazendo má fama daquela pessoa, né? A gente não precisa disso e temos que vigiar para não sair espalhando, espalhando difamação, trazendo a má fama da pessoa, trazendo fofoca. Isso é a fofoca, né? Aquela famosa fofoca, sair um diz que me diz, contando coisinhas que não precisa. Se você sabe de alguma coisa, deixa com você, guarda com você. Você não precisa sair espalhando, né? Não precisa ficar difamando as pessoas. Não pode, né? A Bíblia condena. Vamos lá. Então, essa difamação separa amigos íntimos. Então, essa difamação, ela enquadra naquele onde fala que Deus abomina aquele que espalha contenda entre irmãos, né? Então, o Senhor abomina quem traz a difamação. Está ali espalhando contenda, separando amigos, trazendo confusão, panelinha. Mas eu gosto de fulana é fofoqueira, fulana é isso, fulana é aquilo. Não, a gente tem que ser amigo de todo mundo, não precisa ser super amigo, mas também não precisa fazer panelinha para ficar difamando os outros, para ficar achando, porque fulana virou a cara para mim, que não sei o quê. Nós temos que ser justos, honestos, né, e verdadeiros. E também não devemos espalhar má fama dos outros. O quarto pecado cometido pelo mau uso da língua é a murmuração.
Murmurar também é mal causado pela língua. Há pessoas que costumam reclamar e falar mal de tudo. Às vezes resmungam e falam palavras e expressões feias, que entristecem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia condena a murmuração e nos mostra os males que esta pode causar na nossa vida. Murmuração é aquela pessoa, então, que vive reclamando de tudo, né? Nós temos exemplo de murmuração lá no Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, e eles estavam andando pelo deserto, caminhando pelo deserto, começaram a reclamar de muitas coisas. Ah, mas aqui não tem água direito. Ah, mas aqui não tem comida, não tem carne, não sei o quê. E o Senhor ficou revoltado, né? Por causa desta murmuração, aquele povo que deveria andar 40 dias para chegar no seu destino, andou 40 anos, porque o Senhor os puniu devido à murmuração. Então, irmãos, nós vimos, né, os pecados, que é a mentira, calúnia, difamação e murmuração, e agora nós vamos ver como controlar a língua. Você está pronto para descobrir como controlar a sua língua? Saiba que as nossas palavras não podem ser jogadas ao vento. Precisamos ter controle de tudo que falamos e fazemos. Atente para o seguinte exemplo. Conta-se que um dia um amigo foi procurar Sócrates, o pensador, né? O célebre filósofo grego, desejando contar-lhe uma coisa sobre Conta-se que um dia um amigo foi procurar Sócrates, o célebre filósofo grego, desejando contar-lhe uma coisa sobre a vida de um outro amigo comum. Aí ele disse: quero lhe contar sobre o nosso amigo Andréas, que vai deixá-lo boquiaberto. Espera, interrompeu o filósofo. Passaste isto que vais me contar pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Indagou o interlocutor. Que 3 peneiras? Primeira peneira. A coisa que vais me contar é verdadeira? Eu assim creio, pois me foi contada por alguém de confiança, respondeu o amigo. Bem, alguém lhe disse: vejamos a segunda peneira. A coisa que tu pretendes me contar é boa? O outro hesitou, titubeou e respondeu: não exatamente. Sócrates continuou sua inquisição. Isso começa a me esclarecer. Verifiquemos a terceira peneira, que é a prova final. O que tinhas a intenção de me contar é de utilidade, tanto para mim quanto para o nosso amigo Andrés e para ti mesmo? Não é. Então, meu caro, disse Sócrates, a coisa que tu pretendes me contar não é certamente verdadeira, nem boa, nem útil. Assim, não tenho intenção de conhecê-la e aconselho-te que não procures transmiti-las. A cada dia, somos alvos de pessoas de grande desejo de contar-nos coisas a respeito dos outros. Devemos procurar fazer o teste das 3 peneiras. Muitas vezes, nós somos procurados por pessoas que já chegam, vou te contar uma bomba. E, às vezes, a gente empresta o ouvido e fica alugando o ouvido para pessoas assim. Não devemos fazer isso. Quando alguém vier te contar algo sobre outra pessoa, faça como o filósofo Sócrates. É boa? É verdadeira? É boa? É útil? Se não for, não precisa me contar, não quero ouvir, não quero saber. Então, e você também, quando você for passar para alguém, muitas vezes você abre a boca para falar alguma coisa, de repente você segura, não precisa. Não é coisa boa, não é coisa que vai, não é coisa verdadeira, às vezes você ouviu de alguém, por mais seja de confiança, se você não sabe se é verdade. E se aquilo não vai também trazer, ser bom para a pessoa né, de quem você está falando,
não compensa, não vai levar a fofoca, né? Não vamos ouvir, não vamos levar a fofoca para os outros, não vamos também emprestar o nosso ouvido para a fofoca, né? Então, a peneira da verdade, é bom e é útil. Você vai pensar sempre assim, o que eu vou falar é verdade? É bom? É útil para todo mundo? Às vezes é verdade, às vezes é ruim, né? Porque às vezes é verdade, mas não é bom. Então, descarta. Às vezes é verdade, é bom, mas não é útil. É uma palavra à toa, sabe? Que você não vale a pena também sair falando. Caso negativo, devemos simplesmente evitar que sejamos parte integrante de bisbilhotices, mexericos, de pessoas cheias de novidades sobre a vida alheia. Isso é de um autor desconhecido. Quem controla a língua, controla também todas as áreas de sua vida. Veja alguns passos indispensáveis para quem deseja obter esse controle. Então, vamos controlar a língua. Pense antes de falar. Devemos pensar sempre nas consequências daquilo que fazemos. Por isso, cuidado para não falar precipitadamente. Muitas vezes, a gente abre a boca e vai falando, mas nós devemos pensar sobre o que nós estamos falando, sabe? Para a gente filtrar. Não devemos sair falando tudo que por aí que a gente acaba. Tem um ditado que diz que dá bom dia a cavalo quem fala muito, né? Então, vamos pensar, refletir antes de falar. B, encha o coração com coisas boas. Quem guarda a boca protege o coração do mal. A Bíblia mostra que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca do justo é um manancial de vida. Se você deseja encher seu coração de coisas boas, aprenda a pensar no que é bom. Tenha controle daquilo que fala. O salmista orou pedindo a Deus que ajudasse a ter controle sobre aquilo que ele fala. Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. Controle da língua é necessário, por isso você precisa cultivar o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. O que é esse fruto do Espírito? O domínio próprio. Domínio próprio, aquele que nós devemos dominar a nossa língua. Se você percebe que você fala muito, sai falando de tudo quanto há, tudo que você ouve por aí, sai espalhando para os outros, nós devemos pensar mais sobre o que nós falamos e pedir o que nós estamos falando e pedir ao Senhor que nos ensine a dominar, ter domínio próprio para controlar, né, essa língua. A língua tem que ser abençoada, para ser maldita não. Porque com a nossa língua nós podemos abençoar. Com a nossa língua nós bendizemos ao Senhor. Com a nossa língua nós engrandecemos ao Senhor, nós abençoamos as pessoas. Então, por isso que a língua é um instrumento que pode ser um instrumento de vida, né? Quando você bendiz o nome do Senhor, você engrandece o nome do Senhor, você abençoa as pessoas, você profetiza vida, você traz um aconselhamento para uma pessoa, mas pode ser um instrumento de morte, quando você fala mal, quando você difama, quando você desdenha de alguém. Às vezes uma pessoa vem te trazendo contando uma novidade, uma coisa tão boa para ela. Às vezes, você é acometido pela inveja e traz uma palavra de morte para aquela pessoa, e aquela pessoa entristece, né? Então, é um instrumento de morte também a língua. Por isso, nós devemos vigiar a nossa língua, nós devemos colocar freio na nossa língua, nós devemos ter o autocontrole sobre o que falamos, não devemos sair falando à torta e à direito, e principalmente das outras pessoas. Temos que pensar no que nós falamos. O controle da língua é necessário. Para isso, você precisa cultivar o fruto do Espírito, já li. Quando buscamos o Espírito Santo, deixamos ser dominados por ele e adquirimos domínio próprio. O Espírito Santo nos capacita a controlar aquilo que devemos ou não falar. Então, nós devemos o quê? Buscar a ajuda do Espírito Santo. Ore mesmo ao Senhor, porque é muito grave essa questão de sair falando, às vezes mentira, calúnia, murmuração, às vezes que eu falei aqui, calúnia, mentira, murmuração, enfim. Aprenda a
ter controle sobre sua língua, falando apenas o que é bom, puro e verdadeiro. Um dia, Deus pedirá conta de todas as palavras que saírem da nossa boca. Olha a gravidade disso. Você sair falando sem pensar, sem refletir, e às vezes mata as pessoas com as palavras, né? Jogando uma palavra de desânimo. Olha só, um dia Deus pedirá conta de todas as palavras que saírem da nossa boca. Jesus ensinou que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Mateus 12, 37 diz isso. Portanto, siga as instruções que aprendeu nesta lição e guarde a sua língua do mal. Né? Guarde a sua língua do mal. Vamos fazer, irmãos, um compromisso mesmo, porque se nós podemos ser condenados pelas nossas palavras, e podemos também ser justificados. Nós seremos condenados ou justificados pelas nossas palavras. Então vamos fazer um compromisso com o Senhor, pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor graça, pedir ao Espírito Santo de Deus, esse dom, né, que é o domínio próprio, o autocontrole. Vamos morder a língua se for preciso. Quando você sentir coçando, vontade de falar uma fofoquinha, uma vontade de, às vezes, murmurar da vida, reclamar da vida, sabe? Isso não traz, a murmuração não traz edificação. A murmuração não ajuda em nada. Ela só leva a pessoa a regredir. Então, nós devemos pensar muito sobre isso e orar, né? Vamos fazer um compromisso de falarmos somente a verdade, somente aquilo que edifica, né? E porque o Senhor agrada de pessoas que falam a verdade. No entanto, aquele que semeia contenda, que semeia mentira, que vive trazendo fofoca entre irmãos, o Senhor abomina, né? O Senhor abomina aquele que traz contenda entre irmãos. Não vamos fazer isso, irmão. Se você não gosta do seu amigo, talvez você até goste, mas não se identifica muito com ele, por favor, não degrida, não venha trazer alguma coisa para denegrir, eu disse a palavra errada, denegrir a imagem da pessoa. Você não precisa disso, deixa que o Senhor vai cuidar, você não precisa denegrir a imagem de ninguém, você não precisa falar mal, não precisa falar mentira. Em nome de Jesus, nós vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos trazer esse autocontrole, para nos trazer esta capacidade de pensarmos sobre o que estamos falando e aprender a frear mesmo, colocar um freio na nossa língua se for preciso, amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, a bondade e a misericórdia do Senhor, pela orientação do Senhor nesta manhã, que o Senhor venha, ó Deus, nos ajudar, ó Senhor, a pensar sobre o que nós falamos. Senhor, nos ajuda, ó Deus, a buscar o autocontrole, Senhor. Nós não precisamos sair espalhando fofocas, mentiras, murmurações. Nós não precisamos denegrir a imagem de ninguém. Deus, nós queremos, ó Deus, falar somente a verdade. Nos ajuda, Senhor, a usar a nossa língua para engrandecer o nome do Senhor, para trazer vida e ânimo aos nossos irmãos. Senhor, que nós venhamos, ó Deus, abençoar, que nós venhamos usar a nossa língua para o bem, Senhor, para, ó Deus, exaltar o teu nome, Senhor, que nós nunca venhamos ser, ó Deus, que nós não venhamos ser condenados pelas nossas palavras, mas que nós possamos ser justificados, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda os teus filhos que estão em casa, ajuda as nossas irmãs, os nossos irmãos, nossos jovens e adolescentes, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo teu amor e a tua bondade, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Gente, eu agradeço a vocês que estão assistindo, vão assistir. E domingo que vem, a nossa lição será com a irmã Tatiane, né, lição 9, que tem como título Aprenda a Perdoar.
não perca, porque o Senhor tem grandes coisas para passar para a sua vida. Deus te abençoe e fique com Deus.